Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sas haritizo mireni tuisso. Damos prosseguimento à lição, segundo semestre. Tema: os princípios fundamentais da aliança, com a série A Promessa, a Eterna Aliança. Convido os irmãos para a oração. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que fazes, Senhor, por tudo que realizas. Viemos a Ti aos méritos de Jesus. Pai, abre a nossa mente, Espírito Santo, para que possamos compreender das Escrituras Sagradas, para que possamos compreender sobre as revelações, agora, ao fim do tempo do fim, e alcança, Pai, milhares, filhos e filhas, resgata-os, abre-lhes a mente para que venham compreender os princípios da aliança, para que venham compreender o plano da salvação, Senhor. Clamamos em nome de Jesus. Pai amado, dirige esta lição, que possamos crescer em estatura ao Teu caráter. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o verso áureo encontra-se em Êxodo 19, verso 5. Convido os irmãos para dar prosseguimento à leitura. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O estudo, a lição 2, veremos o que significa aliança, quais os elementos que a contêm, quantos foram as alianças e a distinção de cada uma, qual a essência da nova aliança. A aliança é um pacto, a aliança é um acordo, uma testemunha. 287 vezes aparece o termo aliança, escritas um velho concerto. Aliança vem do hebraico a palavra berit. Berit significa tanto um acordo entre os homens, um pacto firmado também entre homem e Deus. Veremos ao longo da série os elementos que contém a aliança, o porquê Deus firmou a aliança, qual a necessidade de uma aliança. E aqui o texto sagrado diz: agora, pois, se diligentemente, se sabiamente, tenazmente, idoneamente, ouvirdes a minha voz, a voz do Senhor, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus é perfeito, Shalem, é completo, e espera que nós correspondamos a este pacto estabelecido, a esta aliança. Nós, homens, cabe a nós, em obediência, para que Ele, sempre justo, perfeito, soberano, possa liberar estas bênçãos e que a promessa venha a se concretizar. Portanto, contrariamente a que muitos dizem, muitos teólogos, pesquisadores das Escrituras Sagradas e da mente de Deus, dizem que muitas entre as 7 alianças foram incondicionais, quando a verdade, a cada aliança, ao longo da dispensação, existe condições estas, as quais são imprescindíveis para o cumprimento. A parte de domingo, fundamentos da aliança. A aliança aparece 287 vezes e significa um pacto, um acordo, tanto entre homens como
entre Deus e o homem. A aliança contém elementos. Que elementos são estes? De um lado, de um polo a outro, existe a promessa. Deus faz a promessa por meio de um juramento. Convido os irmãos para Hebreus 6, verso 13 e 17. Hebreus 13, verso 6 a 17. Versos 13 e 17. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas, como aqueles que hão de dar conta, porque o façam com alegria e não gemer, porque isto não vos será útil. Verso 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Nós, como homens, devemos obedecer. Nós, como homens, devemos obedecer. De um lado, existe Deus, que por meio do juramento uma promessa. Do outro, existe o homem. Existe o polo, o homem, que por meio da obediência, a obrigação pela obediência, ele confirmará esta aliança. De modo que Deus, em sua perfeição, em sua justiça, em sua sabedoria, firma. Existe uma confirmação da promessa, Habtahá, por meio do juramento. Do outro, a obrigação do pacto, através de uma obediência. Somos nós. Vamos para Hebreus 6. Hebreus 6, convido os irmãos para Hebreus 6, os versos 13 a 17. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si próprio, a dizer: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. A dizer: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Verso 15. E assim, ao esperar com paciência, alcançou a promessa. Verso 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Portanto, recordai-vos como quando Jesus disse: que vossa palavra seja sim, sim ou não, não. Porque Deus é perfeito. Não existe sombra, dúvida, de falha. Por meio do juramento, vem a promessa. A promessa se concretiza quando, ao outro lado, o homem deve obedecer. De modo que, então, um cumprimento através de Jesus. Aqui é o polo, a parte do pacto, a que Deus confirma a sua promessa através de um juramento, a qual não falha. O outro, existe a obrigação do testamento, é uma obrigação pela obediência. É a parte do homem, é a parte que nós devemos fazer. Convido os irmãos agora para Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Então vos anunciou
ele e a sua aliança, que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Aqui é a obediência. Obediência a quê? Deus estabelece diretrizes, os 10 mandamentos, que foram escritos em pedra, que são o caráter de Deus, e os 600 comandamentos, que são positivos, e também existem os ordenamentos negativos, Hamitzvot, que são 600, e os 10 mandamentos, que são a lei, que ficava dentro da Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo, Hakadosh HaKadoshim. Ao homem, ao cumprimento, à obrigação, à obediência. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, pelos méritos de Jesus. Mas o resultado do amor, a obediência, é a obediência. O resultado do amor é a obediência aos 10 mandamentos, Hamitzvot. E o cumprimento. Deus, através do juramento, a sua promessa. O outro lado, o homem, a obrigação pela obediência. E terceira parte, o resultado, o cumprimento pleno por meio de Jesus. Convido os irmãos agora para Isaías 42, os versos 1 e 6. Isaías 42, os versos 1 e 6. Eis aqui meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz em praça. A cana trilhará, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrada até que ponha a terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que caminham. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te pegarei pela minha mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. O cumprimento pleno em Jesus. Então, está posto esta aliança, formada por 2 polos, Deus de um lado, que fez um juramento, uma promessa, o outro, o homem, a que deve obedecer. Esta é a obrigação, a parte do homem, Deuteronômio 4, 13. E aqui em Isaías 42, dos versos 1 e 6, Deus proveu de nos dar o Salvador. É o pleno cumprimento através de Jesus, esse é o resultado. Recordamos o período da dispensação da lei, que o homem deveria obedecer os 10 mandamentos para poder lograr resultado. E deveriam vir ao templo apresentar o sacrifício. Deveriam vir ao templo. Mas e quanto aos pecadores que não podiam vir ao templo? Então Deus preparou então a provisão contínua, Haulá, chamado holocausto, às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde, uma forma para alcançar a estes desprovidos, que não poderiam vir ao templo. Aqui nós vemos que a graça alcançou. A graça de Deus, tão grande, que também permitia alcançar aos pecadores, Hataim, que fizessem o seu sacrifício quando esses não podiam chegar até o templo, para orar, para pedir expiação aos pecados. Então, a provisão contínua, Deus estabeleceu isso para alcançar pecadores que também não poderiam vir ao templo, apresentar suas ofertas pelo pecado. Hoje também podemos confessar nossos pecados, porque Jesus nos recebe de braços abertos. Glória a Deus. A parte de segunda.
a aliança com Noé. A aliança com Noé. Convido os irmãos para Gênesis 6, verso 18. Gênesis 6, verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e tuas mulheres e teus filhos contigo. Existe quem diga que esta é uma aliança incondicional. Qual a condição para que Noé e sua família fossem salvos? Obediência. 120 anos foi o tempo para a construção da arca. Noé firmou em quê? Emuná, a fé, a confiança irrestrita em Deus. Deus simplesmente disse que destruiria a terra, mas não deu-lhe garantia que ele seria salvo e sua família, mas ele apoiou-se em emuná, fé irrestrita, confiança, bitachon. Também a fidelidade, emanut. Também a constância, shakdanut, e a firmeza, takfut. Estas são os elementos da emuná, da fé. Uma única vez aparece em Habacuque o conceito de fé. A fé foi que a condição a que ele se apoiasse. Completados os 120 anos, então veio conforme a palavra de Deus. Passados 7 dias, então veio a gota d'água. Noé e sua família foram salvos. Portanto, nós não podemos pensar que essa é uma aliança incondicional. Existe a condição. Muitos esperam sinais. Deus, sim, revela sinais, mas espera que nós reajamos pela fé. Essa é a parte do homem, é a obrigação. Como disse, Deus estabeleceu 7 alianças. Veremos quais são essas alianças. A aliança edênica, do Éden, que o homem não poderia aproximar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é a condição, portanto, uma aliança condicional. A aliança adâmica, que veio depois do pecado, o homem deveria, então, administrar como mordomo, cultivar a terra, abster-se do mal. Esta é a aliança adâmica. Depois, nós também vemos a aliança noética, a aliança de Noé. A aliança de Noé, também condicional, entre Deus e Noé, e a humanidade em geral. A aliança abraâmica, que muitos dizem condicional, mas já promessa para o Israel literal. Mas estenderiam a todas as famílias e todas as nações com Israel espiritual, através de uma linhagem física de Abraão. Foram abençoadas e benditas todos os povos da terra. Gênesis 12, versos 3, 22. Gênesis 12, verso 3. Gênesis 22, verso 18. Também a aliança palestiniana. Muitos também dizem que essa é incondicional, que Deus deu a terra e abençoaria. Mas abençoaria a quem? A todos que obedecessem, vivessem segundo os 10 mandamentos. Deuteronômio 30, do verso 1 a 10. Leiamos. Convido os irmãos para Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, verso 1 a 10. Esta é mais uma espécie de aliança das 7 a quais Deus fez. Verso 1. Leamos a partir do verso 5. O Senhor teu Deus te trará a terra de que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a tua alma, para que vivas. Verso 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
a guardar os seus mandamentos, seus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todo o teu mais íntimo. A palavra nefesh quer dizer aqui pessoa, um todo. O verso 1 diz: e será que a sobrevir todas estas coisas, a bênção ou maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordarás entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres, é a condição, ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Esta também é uma condição, é um pacto associado à terra. A terra seria abençoada se eles obedecessem. Se eles obedecessem, o povo seria espalhado pela terra. Convido os irmãos para o Deuteronômio 30, verso 3 e 4. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e te compadecerá de ti e tornará a juntar-se de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E o verso 4. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades do céu, ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te levará dali, para que eles prosperassem. E por fim, a aliança, a nova aliança, o novo concerto. O novo concerto também é a aliança. Jeremias 31, verso 31 a 33. Imprimir a lei em nossas mentes, para que nós pudéssemos viver em obediência de um modo natural, de um modo espontâneo, de um modo prazeroso. Porque todo filho, todo nascido de Deus, ama a lei de Deus. Em Jeremias 31, versos 33 e 34, diz sobre essa nova aliança. Encontramos elementos, e esses elementos são a graça e a obediência. Todos os nascidos de Deus, que amam Jesus, obedecem. Obedecem como resultado do amor de Jesus. Portanto, não podemos expurgar, olvidar a condicionalidade a cada aliança. A aliança edênica, condicional, para que o homem abstivesse, aproximar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. A adâmica, que também provinha uma graça, Gênesis 3, 6, 16 e 19, uma responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus, incluía a maldição contra a humanidade pelo pecado, mas uma provisão de Deus para que esse pecado fosse sanado. Gênesis 3, 15. Portanto, nós vemos a parte de Deus ao firmar um juramento, porque Ele quer salvar, porque existe o caráter de Deus, que foi maculado pela rebelião dos céus. Existe esse interesse, salvar o homem, mas Deus está sempre pronto para executar a promessa. E nós, homens, estamos prontos para obedecê-lo? Estamos prontos para correspondê-lo? Para que então um firmamento em Jesus, para que então possamos ser outra vez resgatados, livres da condenação. Porque pecado é iniquidade e transgressão. Iniquidade, avon, que são os maus pensamentos, os impulsos, e as transgressões, que são as más ações, que são as realizações. Isto é pecado. De um lado, recordai-vos, irmãos, lições passadas, o mistério da piedade, e do outro, o mistério da iniquidade, que levou um querubim a fazer rebelião dos céus.
Deus sempre vai cumprir com a sua palavra. E nós devemos cumprir com a nossa parte, para que então possamos ser verdadeiramente colhedores do resultado final da aliança. Deus vos abençoe. A parte de segunda, aliança. A parte de terça, aliança com Abraão. Convido os irmãos para Gênesis 12, verso 3. Gênesis 12, verso 3. Nós vimos a aliança noética, agora vemos a aliança com Abraão, verso 3. E te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, desde os 3 anos, já com uma percepção. Seu pai, sua mãe terá idólatras. Abraão, desde a infância, não se sentia bem a morar em uma casa com idólatras. Mas ele manteve-se fiel, obediente, mas com os olhos além dos céus físicos, com os olhos fixados em Deus, ao Eterno, Elion. Diz muitos rabinos que Abraão foi perseguido. Por quem? Por Nironde. Ele foi invejado. Prepararam uma caldeira de fogo para matar Abraão. Mas Abraão foi poupado, assim também como Deus poupou Lutero. Conservou Lutero ao castelo de Wittenberg para que ele escrevesse as escrituras para o alemão. Frederico da Prússia chamou uma carruagem para que levassem-no para o castelo e escondessem. Ele foi tão escondido que o próprio Frederico não soube onde se encontrava Lutero. Assim, Deus, com a sua presciência, Deus trabalha com a presciência de cada um e a liberdade de escolha. Ele sabe, protege e realiza os seus propósitos em seus seguidores, os seus profetas, os seus filhos obedientes, tementes. Terá não se converteu. Abraão recebeu este chamado, mas um chamado que veio de um modo incondicional de Deus, mas uma condicionalidade por parte do homem. Deus propôs entrar e fazer um relacionamento íntimo. Recordamos que a aliança adâmica apontava uma graça depois do pecado. A noética, livrar Noé da destruição. Também livrar o homem da destruição. A abrâmica, Deus agora quer manter um relacionamento íntimo, mais profundo com Deus, com o homem. Ele quer que não somente Abraão e um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo grande de filhos e filhas espalhados pela terra propagassem as verdades. Abraão serviu de esteio, serviu de base para espalhar, para multiplicar esses filhos e filhas ao longo da terra. Israel terminou seu cumprimento no ano 34 com a morte de Estevão, mas se estendeu a partir do ano 34 para todos. Não existe Israel literal. O Israel espiritual envolve judeus, hebreus, gregos, romanos, todos, a descendência de Shem, Yafet, Can, todos que querem. E por meio da obediência, fazem jus a essa promessa e o cumprimento em Jesus. A ordem foi: sai da terra. Ele obedeceu, não hesitou, não titubeou, não blasfemou. Abraão não questionou
Foi uma resposta de fé. Foi um relacionamento amoroso que Deus esperava. Abraão já havia manifestado a emuná. Primeiro vem a promessa de salvação, depois as obras. Convido-os para a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19. Primeira epístola de João, verso 4, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Qual foi a parte de Abraão? Sair, migrar para a terra que Deus mostraria. E ele o fez pela fé. Amém. A parte de quarta. Aliança com Moisés. Esta foi mais uma aliança. Depois de manter um relacionamento íntimo e o propósito de espalhar esta aliança, este pacto de salvação para o Israel e futuramente para o Israel espiritual, agora preparar o povo para que fosse santo, preparar o sacrifício para a expiação dos pecados. Para então, necessidade de que a lei fosse impressa para revelar, para mostrar o que é pecado. A lei não pode salvar, mas ela pode mostrar que é pecado. Este foi o plano: conceder provisão de sacrifícios provisórios para a expiação dos pecados. Aliança de graça estendida aos povos pela redenção. Ele também retrata aspectos de aliança como a de Abraão e as outras. Veremos estas. Por que a aliança de Moisés também existe aspectos em comum com as anteriores? Porque existe um relacionamento especial entre Deus e o povo através da lei. O sábado é o sinal de relacionamento. É um povo distinto, um povo que dirá não ao domingo. É um povo que dirá não ao vinho da Babilônia. É um povo distinto. Abramos agora Êxodo 19, dos versos 5 e 6. Êxodo 19, dos versos 5 e 6. Convido os irmãos para a leitura. Agora, pois se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, Kadosh. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha lhe ordenado. Convido os irmãos agora para Gênesis 17, 7. Gênesis 17 e o verso 7. Gênesis 17 e o verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti e em suas gerações, por aliança perpétua, para tecer